nós vamos começar do versículo 1 ao versículo 11, tá? Então, a gente vai estar dividindo os nossos estudos nas terças-feiras, vão ser 4 terças-feiras, hoje até o versículo 11, e assim a gente vai dando continuidade, certo? Então, vocês que estão aí no Face, tá? Eu quero que vocês comentem bastante, dizem se vocês estão nos ouvindo, marquem uma pessoa do grupo que você sabe que pode estar aqui conosco, e bem-vindas. Então, eu vou ler Romanos 8, de 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andamos, porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Essa minha linguagem que eu tenho é o estudo de Almeida. E, na verdade, algumas versões são diferentes. Qual versões que vocês têm, gurias, que vocês estudaram? Eu estudei na Viva, a linguagem de hoje, a nova. Ah, eu também dei uma olhada nela. Muito boa. Eu gosto dessa linguagem. E, na verdade, assim, indiferente das linguagens, né? Tem vezes que a gente se identifica com uma. Eu sempre gosto de estar dando uma olhada em uma e outra linguagem, para a gente ter uma visão completa, né? Até mesmo no inglês, às vezes é bem diferente os conceitos, a tradução. Então, é sempre legal. Mas, gurias, me falam, vamos conversar um pouquinho sobre o que Romanos 8 está nos falando, o que está nos ensinando, o que está dizendo para nós. É muito forte, né, Jaque? Muito. Mexeu muito comigo, assim, por até a gente acha que a gente é uma sabe-tudo, né? A gente é da razão. E às vezes a gente quer passar aquilo que a gente está vivendo para as outras pessoas, e as pessoas não estão naquele mesmo momento que a gente, né? E aí até essa semana veio uma frase na minha mente bem assim, de que adianta dizer que temos Deus se no nosso coração não está Deus. A gente tem que viver, a gente tem que ter intimidade, a gente tem que desejar, a gente tem que queimar, a gente tem que arder aquilo, né? O desejo de estar no Senhor. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho Deus. Sim, eu tenho Deus, mas onde ele está? Né? No meu quarto, no meu secreto, num agradecimento, né? Às vezes as pessoas, ou a gente mesmo, esquece do agradecimento, né? Da essência, da raiz, de dizer assim, poxa, para onde vou correr? Não, tem uma pessoa assim, que é o nosso Senhor, que a gente vai correr, né? Então, isso mexeu muito comigo até essa semana. Eu tive vários momentos, assim, de querer ajudar, de querer ser uma ferramenta para alguém, né? Mas não é a gente querer ser ferramenta para o próximo, é o próximo querer, é o próximo desejar, é o próximo ser, né? Mas é mais ou menos isso. Assim. Paty, quando a gente usa a palavra tem que, sabe, o que eu tenho pensado ultimamente, quando eu leio Romanos, é exatamente ele está rompendo com esse tem que, Paty. Porque olha só,
eu estava pensando, né? Eu estava olhando algumas pregações, olhei bastante sobre Romanos 8, ouvi bastante pessoas falando sobre isso também. E uma coisa que eu identifico é uma forma de nós vivermos a vida de Jesus é quando a gente identifica que eu não consigo, né? Porque o sacrifício dele é completo. E praticamente aqui em Romanos a gente está dividindo. Aqui logo no início fala do sacrifício de Jesus pelo pecado, aí fala do pecado que mata, e aí ele fala de matar o pecado. Então é sacrifício, sacrifício e sacrifício. Mas é um sacrifício que foi pago na cruz. Né? Quando a minha oração foi assim, Espírito Santo, nos dá fome. Porque até para a gente ter fome dele, precisa ser pelo Espírito Santo. É verdade. Sabe? Então, quando a gente vê aqui, né, o sacrifício que foi impossível para a lei, é isso aqui, ó, gurias. O que foi impossível para a lei exigiu, tu tem que querer, tu tem que poder, tu tem que te esforçar bastante para conquistar. Olha só o que a lei está dizendo. E às vezes a gente continua repetindo esse palavreado para nós mesmas e para os outros. E aí eu penso assim, quem não acorda? Quem não acorda e pensa assim, não estou afim, não quero fazer nada hoje. Todas nós, né? Todas nós. Por isso essa dependência de Deus, porque se a gente deixar a carne, a minha vontade, e seja ela a batalha contra grandes pecados ou a batalha diária dos meus pensamentos, do meu julgamento, da minha crítica, da minha inveja, da minha cobiça, né? Muito O que mais, Ilza? Verdade, a gente vê assim como nós somos assim dependentes de Deus, como a gente precisa, não é na nossa força, sabe? Que nem ali no versículo 4 e 5, né, que a gente vê que Paulo diz, né, que a lei, ninguém poderia com a lei nos justificar. Então vem esse plano de Deus de enviar Jesus que venceu por nós, que nos justificou. Então, tem uma parte também que Paulo diz, né, que quando nós somos fracos, aí nós somos fortes, né? E muitas vezes a gente quer ser forte, a gente quer ir no nosso próprio braço ou quer conseguir as coisas por nós mesmos, e a gente sabe que não é por Deus, é pelo Espírito, é quando nós somos dependentes dele, é quando nós deixamos o Espírito nos guiar. E eu acho isso lindo, sabe? Romanos 8 é uma das passagens que eu mais gosto. É uma das minhas favoritas. Na verdade, começa dizendo, gurias, mulheres, não há condenação. Ponto. Verdade. Porque aqui está dizendo, para os que estão em Cristo Jesus. Se eu aceitei a Jesus, eu estou em Cristo Jesus. Ponto. Às vezes a gente ainda está lá naquela porta, né? Lá na entrada, ainda estou ou não estou em Deus, estou ou não estou em Deus. O único requisito, estou em Deus, é eu aceitei Ele, eu entendi que Ele é a porta, eu disse, Jesus, Tu é o caminho, a verdade, a vida, é por Ti que eu vou ao Pai? Sim, então eu estou em Cristo Jesus. Quais os frutos da condenação? Né? Vamos pensar assim, tudo bem, vamos dizer que então condenação nos ajuda a seguir o caminho certo. Pensa, para mim não. Quando eu me sinto condenado, o que eu faço? Eu fujo. Uhum. Eu tenho vergonha, eu não quero estar perto. Sabe aquela pessoa, aquela amiga que sempre se sente acusada? Ou talvez é a mãe, né? Ou talvez é o trabalho, aquela pessoa que sempre, ela chega para ti, nunca é, estamos juntas, eu dou um pouquinho, tu me dá um pouquinho, eu como daquilo que tu tem, tu come daquilo que eu tenho, é uma troca. Não, é sempre, olha, Jaque, tu podia, que tal tu arrumar isso, que tal tu entende? A gente se sente condenada. E eu tenho uma live que eu tinha falado sobre condenação, culpa e convencimento do Espírito Santo. Então, a condenação é zero, não existe, não pode, não vem do nosso Deus. Mas Jaque, mas eu me sinto condenada e eu sinto que isso vem do Senhor para me levar para o bom caminho. A gente se acostumou com os jargões que a gente ouviu, onde foi, desculpa, a Bíblia está dizendo, né, gurias, não é eu, ela está dizendo, já não há nenhuma
Aqui não listou. Ai, talvez isso, talvez aquilo. Olha, eu nem sei se a gente não vai ficar só nesse primeiro versículo, né? Porque às vezes precisa ser martelado. Não sei se para vocês é a mesma coisa que para mim. Precisa ser martelado. Porque a gente está lidando com condenação. Aí a gente não está... Desculpa, Jaque, mas a gente não. também tem que se permitir, né? A gente tem que ter a abertura, né? Se a gente não deixar a porta aberta, ele não vai entrar no supetão. Ele é educado, né? Ele é gentil. Ele vai perguntar, ele vai bater na porta. Então, a gente tem que também se auto-permitir isso, sabe? E também em Romanos é muito precioso referente a amor, a perdão, né? E a gente muitas vezes deixa de perdoar, fechando aquela porta para deixar aquele conserto, para deixar, de repente, o amargor, a tristeza, a ofensa, né? E que tem que deixar nos limpar. E aí vai limpando poucos, vai liberando, a gente vai ficando mais calma também, né? A gente vai começando a entender a outra pessoa. A gente, com os nossos problemas passados, conquistados, vitoriosos, a gente consegue também ajudar o próximo, né? Mas enquanto a gente está naquele processo ali, eu não posso, eu sou infeliz, eu sou isso, eu sou aquilo, aí a pessoa só vai se diminuindo, né? Por mais que tu elogie aquela pessoa, tu diga, nossa, como tu é maravilhosa, como tu é bonita, como tu é isso. Não, às vezes tu fala uma palavra maravilhosa, a pessoa distorce, porque aquilo já tá dentro dela, né? Já tá fechado aquela lacuna, né? Então, acho que é isso que tem que deixar um pouquinho aberto, assim, né? Relaxar um pouquinho, viver um dia após o outro, né? Permitir, né? Se permitir. Esse sacrifício, porque daí aqui continua dizendo o seguinte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou daquela lei do pecado e da morte, ou seja, a lei do pecado e da morte dizia, tu pecou, tu tem que pagar pelo teu pecado, que é a morte. E desculpa, a morte não é só morte física, porque nós vamos morrer fisicamente, a não ser que a gente é a última geração que vai ser arrebatado. Agora, te livrou da lei do pecado. Aqui está dizendo que essa lei do Espírito de vida, através de Jesus, já me livrou. Não está dizendo que vai me livrar um dia. Sabe aquele pensamento? Eu não sei vocês, mas eu vivi muito tempo pensando: eu quero chegar no céu. Porque quando eu chegar no céu, eu vou ser livre dessa carne, de tudo isso. Eu não estou dizendo que é mentira, né? Vai ser um novo corpo, outras coisas que vão ser sobre. Mas será que a gente não está apenas esperando, né? Eu não sei, eu fico pensando quantos anos a gente passa apenas dizendo, Senhor, me leva. Um dia eu quero experimentar isso, não tem mais que lutar. E a gente não se dá conta que está aqui. É verdade. Te livrou do pecado da morte. Feito. Lembra? Está consumado. E é por isso que né? Que tremendo. Já me livrou. Eu já tô livre. Agora, tá, Jaque? Então quer dizer que eu apenas, ok, já estou livre? É aceitar em cada área, né? Tem áreas que tu já aceitou, que eu já aceitei. Ele já me livrou. Eu me lembro que por anos eu ia sempre lá na frente e dizia que eu queria aceitar Jesus de novo. Porque eu ainda entendia que se alguma coisa eu não tinha, né, feito legal, eu não tinha Deus. Então, depois de um tempo eu entendi, calma, eu estou no meu processo de santificação. Mas o fato é que o meu processo de santificação, ele é passo a passo, não significa nada da obra de Jesus. A obra de Jesus já está completa, ele já me curou inteiramente. Ele já me vê lá restaurada, limpa. Agora é o meu processo de eu compreender e permitir que ele faça isso, né, aqui. Aí diz, porque o que for é impossível à lei. Gurias, nós vivemos numa época... Da graça. Nossa, e não é uma graça barata. Não. Sabe, é que nem quando tu tem filho ou sobrinho, alguém uma criança que tu ama demais,
tu vê que tu pensa assim, nossa, não é que ela sabe que pode sempre vir aqui no meu colo, que nem hoje eu estava vendo, o Ben tem uma vizinha aqui atrás, uma moça, que ela mora, mas ela trabalha demais, mas hoje ela estava aqui. E o Ben e a Sara estavam lá ao redor dela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu fiquei pensando, mas por que eles não ficam ao redor de mim, assim, né? Que nem estão com ela hoje. Mas, meu Deus, é uma novidade, né? Eles sabem que eles me têm. Eles sabem que eu sempre estou aqui. Eles sabem, eles já nem dão mais aquele valor. Agora, o meu coração vai ser ferido porque meus filhos não demonstram diariamente. Não, é uma segurança. No relacionamento com Deus, que a gente precisa provar para Ele todo dia, não é seguro. Se eu preciso provar que eu li a Bíblia para Ele, eu não estou segura num relacionamento tranquilo, sincero e profundo com Deus. Eu preciso provar que eu estou fazendo as minhas disciplinas. Nada disso é ruim e deve ser feito, mas tu entende? Olha que estranho ia ser o Benjamin vir para mim e ficar ali como que, mamãe, tu viu que eu fiz A? Mamãe, tu viu que eu fiz B? Tentando provar, provar, provar. Agora, quando eles estão assim, tipo, não tô nem aí, porque a hora que eu voltar, tu vai estar aqui, tem coisa mais importante ali do outro lado, é o que está querendo dizer. O que foi impossível para a lei. Quem tinha esse relacionamento com Deus durante a lei? Só me vem um na cabeça. Quem vocês acham que é? Judas? Davi, né? Davi. Eu acho que ele tinha um relacionamento com Deus um pouco mais parecido assim com os nossos hoje, sabe? Acho que foi o único, mas ele não alcançou isso aqui, porque na época dele não tinha Jesus, não. O que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Lê esse versículo 3 e usa na tua linguagem, Sim. por favor. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Meu Deus. Uau. Meu Deus. Ele entrou, aqui ó, o pecado entrou pelo quê? Pelo homem. Pelo homem. E aí ele veio e ele cumpriu algo legal. Olha só, essa autoridade tinha sido dada ao homem. Então ele se tornou homem. Ele não foi que nem o diabo, que pegou essa autoridade, meio que demandou e disse assim, ó, enganou o homem para tomar essa autoridade. Ele se tornou homem. E aí, o que diz ali no finalzinho, Ilza, desse versículo 3, que fala o que aconteceu? Ele enviou seu próprio filho em corpo humano como o nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. A fim de destruir o poder do pecado sobre nós. Gente, aconteceu. Né? Nós estamos esperando isso acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Então, eu acho que a gente começa a bater de frente com eu preciso ser mais A, eu preciso ser mais B, eu tenho que controlar minha língua, eu tenho que controlar meus pensamentos, eu tenho que... Isso é lei, porque eu não estou cumprindo aqueles 10 mandamentos ou aquela lei toda. Na verdade, aqui diz que não, que era impossível, né, cumprir tudo. Agora ele veio, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Ele já declara isso sobre nós. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Se eu estou só inclinada para a carne, se só o que eu vejo na minha frente é pecado, pecado, não posso pecar, é isso que me consome, é isso que eu dou valor, é isso que eu dou honra, é isso que eu dou glória.
Não sei se eu já tô, olha, mas isso foi a coisa que me mudou. Eu sou um rato de igreja. Estou na igreja desde sempre. Eu conheço tudo. O bom, o ruim, o horrível, o lindo, poder de Deus, coisas horríveis que acontecem. Agora, só o que me mudou, desculpa, não foi a lista de coisas que eu tinha para fazer, porque isso eu sabia há muito tempo. Sempre me condenando. Nossa, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não consigo. É esse impacto do amor, né? Porque ele veio... Ai, minhas pernas tentando me tirar daqui. Ele veio... Ah, eu não sei, gurias. É uma loucura, não é? Ele se tornou o que nós somos para que nós nos tornasse o que ele é. Né? Jesus, ele veio Ai, e adorei, Ilza. em forma de homem, ele foi tudo aquilo que carregou, sabe, toda a nossa culpa, todo o nosso jugo, todo o nosso peso, e venceu por nós, para que a gente pudesse ser o que ele é, sabe? Isso é tremendo, sabe? O sacrifício de Jesus por nós, sabe? Ele se tornou o nosso sacrifício, sabe? E através dele... Desculpa, vai lá. E através dele é que nós somos livres, né? Que realmente estamos livres dessa condenação. Através desse sacrifício, não seria por cumprir a lei, porque nenhum de nós conseguiria. Nós não conseguimos, como tu disse antes, né, Jaque? Nós, Não. por nós mesmos, mas através de Jesus, o sacrifício dele, hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, hoje nós somos templo do Espírito Santo, e é esse Espírito que nos guia e que nos ajuda, que nos dá força para nós ir além, que nos dá força para nós conseguir, que nos dá força para nós obedecer a palavra, para nós nos voltar. Então, não é mérito nosso, em nenhum momento é mérito nosso, em nenhum momento a gente pode se vangloriar ou nos orgulhar, pensando que é pelas nossas próprias forças, pelo meu próprio esforço, porque não é nada, não é por isso, mas é simplesmente pelo que Jesus fez por mim, pelo que eu aceitei e pelo Espírito Santo que habita em mim, que me guia e que me dá forças para fazer isso, sabe? Nossa. Bem isso. Só ele. Porque o pendor da carne dá para a morte. Como é que diz esse versículo 6 na tua versão, Ilza? Deixa eu ver aqui. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Não sei vocês, mas às vezes me dá a impressão. Porque assim, eu penso, se eu preciso do Espírito Santo até para querer ele, né? Essa porta que ele está batendo, né, Paty, que tu falou, é exatamente isso, ele está ali. E o mesmo processo da nossa maturidade, né? Eu sempre digo uma coisa que as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Deus não tem pressa. Nós temos. É verdade. Nós temos pressa. Que a nossa vida esteja transformada, que as pessoas que a gente conhece sejam transformadas. Nós temos pressa, é a nossa agenda. Não é a agenda dele. E a gente vê isso através da Bíblia de tantos, né? Tantos. Mas, né? Não é a nossa pressa. É o tempo de Deus. E eu vejo assim que a gente se inclina muito para o Espírito porque a gente tem um entendimento, porque a gente deseja, porque a gente conhece, porque a gente está sempre querendo mais. Mas às vezes a gente exige do outro que ele seja como a gente, né? E às vezes não é o exigir, né? O cobrar. Ah, porque tu tá inclinado assim, porque tu tá fazendo assim, porque é assim, assim, assim. Daí tem aquela nossa famosa lista, né? Assim. Então, o melhor é o nosso exemplo. A minha oração tem sido: Deus, transforma a minha vida e que eu seja um exemplo para o outro. Que o outro veja em mim o que tu
faz, o que tu é, a tua face, a tua leveza, o teu amor, o teu entendimento. Coloque em mim aquilo que eu quero plantar no outro, sabe? A gente às vezes uma pessoa tão robótica, né? No dia a dia, assim. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê. Não. Com Deus não é assim. Deus, ele trabalha devagar, processo por processo. Às vezes dói, às vezes não dói, né? Aí depois da maré, depois que já subiu tudo, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Mas até a gente entender isso, a gente tem que passar por processos, né? Por etapas, por conhecimentos, por... Crescimento. Como é que é naturalmente? Como é que os nossos filhos crescem? Tu tá lá toda hora dizendo, cresce agora. Cresce. Cresce mão. Cresce braço. É natural. É natural. Desde que ele não está passando fome, desde que ele tem os ambientes propícios para o crescimento, mínimo, ele está crescendo porque é natural. Se ele não estiver crescendo, é resistência, né? Porque o crescer é natural. É quando a gente resiste ao crescimento. Mas o crescimento Deus dá, sempre está acontecendo. Nós queremos, tipo, olha só, espiritualmente a gente é que nem com as crianças. O que o Benjamin quer? Já quer ser grande. A Sara já disse, eu sou grande. Eu sou grande, né? Ela tem 3 anos, ela quer ter que nem o Ben, que tem 7. A gente já quer estar lá, a gente já quer saber tudo. Aí ela tenta fazer as coisas que o Ben faz, dá problema, porque a diferença de idade é bem grande. Cada um está numa fase de desenvolvimento. Mas aqui estamos nós, Paty, numa jornada com Deus que é só nossa. A gente olha para o nosso lado e a gente pensa, e tu? Por que tu não está do meu tamanho? Por que tu não está maior? Por que né? Vamos porquê, né? Vamos deixar o porquê de lado e vamos ser, né? Ser. Tá A aí. gente tem que estar, a gente tem que fazer pela gente. Depois que a gente estiver bem, depois que a gente estar, a gente vai conseguir fazer pelo outro. E E às a vezes, gente não sei se a gente vai fazer pelo outro, Paty. A gente mas não às vai vezes, só sendo. Isso é fazer já, entende? É isso que gera transformação. Não sei vocês, mas às vezes que eu sou mais abençoada é quando alguém é simplesmente em Deus, né? Ela não precisa fazer, ela simplesmente é. Sabe o Não que sei que se me faz vem? sentido. Aham. Sabe o que me vem? Aí entra o confiar, o depender, sabe? O descansar, sabe? Acho que para a gente conseguir esse crescimento natural, sabe? Deixar esse crescimento natural tanto na nossa vida como na vida das pessoas ao nosso redor, das pessoas que a gente ama, não ficar forçando, é o confiar, o depender, sabe? O saber, é Deus. E às vezes, eu não sei com vocês, mas para mim, às vezes, não é tão fácil assim, sabe? Eu me pego, às vezes, sabe, saindo, sabe, desse descansar, dessa dependência, sabe? E às vezes me vejo Deus me levando de volta, sabe? Preciso confiar, saber que não é na minha força, saber que existe um tempo, saber que é natural, é o tempo de Deus, que vai crescer, sabe? Deixar aquela ansiedade de lado. Não é fácil. Não é, às vezes não é. Vamos continuar aqui, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não sei vocês, mas eu sempre vi esse versículo, e talvez ele tenha essa conotação, tá? Eu estou olhando com olhos, quando a gente está fazendo esse estudo, eu, particularmente, vocês com a visão de vocês, eu olho com os olhos diferentes do que eu já olhei por anos e anos e anos e nunca vi transformação na minha vida. Antes eu olhava isso, eu dizia, viu, os que estão na carne não pode agradar a Deus, eu estou na carne, olha aí, olha o que eu penso, olha o que eu falo, olha o que eu estou na carne, é por isso que eu não estou com Deus.
Por isso que Deus não se agrada de mim, né? Agora, sabe como é que eu leio isso? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Eu leio isso, eu não estou na carne. Não importa se as minhas ações ainda estão sendo santificadas. Eu não estou na carne, eu não sou da carne, eu estou no Espírito. O Espírito rege. Tá, Jaque, mas o Espírito rege quando a situação aí na tua casa quebra o pau, né? Ou a situação, principalmente com as crianças, onde eu preciso de mais graça, sabedoria e tudo mais. Não. Agora, não é porque a minha resposta carnal veio que eu vivo na carne. Isso não é o meu lugar em Deus. E se eu tenho uma resposta assim, logo em seguida eu já começo, opa, não tá legal. Mas eu não deixo a condenação vir, o ódio próprio vir e me remoer para simplesmente me condenar, entrar na vergonha, comer não sei o quê, começar a olhar a TV que nem não sei o quê. Tu entende todos aqueles nossos vícios que a gente faz quando a gente se odeia? Aquelas autossabotagem. Mas eu olho isso aqui e eu digo, eu não sou da carne. O sacrifício de Jesus me levou a viver no Espírito. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente só acha que a gente está em Deus naquele momento super ápice de uma adoração, de uma conferência. Olha só, quantas vezes isso acontece por ano? Não falando de 2020, né? Mas normalmente, uma ou duas vezes, ou três. Aí tu diz, lá eu estava no Espírito. Não, aí tu não tem nem como me dizer por que tu acha que tu não está vivendo no Espírito só na carne, porque todo dia tu considera que tu vive na carne. E 3 eventos no ano tu acha que tu vive no Espírito. É uma coisa que a gente tem, né? A gente acha que viver no Espírito é estar lá, ó, naqueles dons, naquela coisa louca. Esse é o nosso lugar de viver no Espírito. Eu já tive esse pensamento, Jaque. De quando eu estava em Deus, é porque eu estava naquele momento, hoje vou na conferência, eu tô com Deus. Saía da conferência, já não tô mais, Chega né? segunda-feira, agora eu vou para a vida real. Tu Já pensei. entende? Como é que a gente vai vencer? Eu já estou determinando que viver no Espírito. Eu não estou dizendo que não existem ápices espirituais. Não estou dizendo que às vezes tu te coloca né? E que pode ser mais do que 3 vezes por ano, pelo amor de Deus. Agora, se todos os dias eu considero que eu vivo na carne, ou que eu só dou frutos na carne, vocês entendem que eu não estou aqui dizendo, mas Jaque, vamos considerar quais os frutos que tu está dando. Eu estou dizendo do entendimento aqui e aqui. Eu sou do Espírito. Eu tenho, olha o que diz aqui, já indo lá para o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal. Amém. O teu corpo pecaminoso, por meio do Espírito que em vós habita. A gente leva tudo ao contrário. Uhum. É o contrário. Eu tenho que fazer para daí ele vir, para daí eu começar a dar os frutos. É da essência, ser, lembra? Eu sou do Espírito, eu nasci do Espírito. Através do sacrifício de Jesus, o Espírito é mais forte, mais alto, maior do que a essência da carne. E aí, quando eu começo a ter esse entendimento que é louco, adivinha? Menos e menos a carne, a minha vontade, que ainda está presente. Mas eu acho que a gente se acostumou muito, gurias, a falar, pois é, né? Calma, nós ainda estamos nesse corpo mortal. E é verdade, eu não estou dizendo que é mentira. Mas eu acho assim, já que nem hoje estava pensando, né? A gente ia ter esse momento agora, né, de devocional, e a gente tem o decorrer do dia, para a noite a gente ter esse momento, né? E às vezes a gente deixa algo, ou alguma frustração, ou algum empecilho, romper um momento desses que a gente tem, né? A gente
se frustra, a gente guarda, sendo que Deus já preparou aquele outro momento precioso e a gente acaba se fechando para um momento que vai ser perfeito, que é dele, é para ele, é único, sabe? E aí eu tava pensando, poxa, mas por que isso, né? Se Deus preparou, por que não fazer para ele, por ele? Eu estou nele. Essas outras coisas, elas vão se esclarecer, elas vão se organizar. Mas isso está fazendo algo para me tirar da minha zona de conforto, para me tirar minha alegria, para tirar minha paz, né? E aí eu pensei assim, não, vamos mudar essa rota hoje. Vamos Uhum. fazer diferente, sabe? E aí eu me fechei no quarto e pensei, vamos orar agora. Aí eu orei, passou, entende? Então, assim, Deus, ele prepara tudo. Só que a gente também tem que saber os nossos limites e saber guerrear, né? A gente não pode deixar as coisas virem por cima da gente, sendo que a gente tem um espírito vivo dentro da gente. A gente está com ele, não outras coisas estão na gente. A gente decidiu estar nele e ele está em nós. Ele E é o mais, amor vivo. olha que interessante. Olha, a maioria de nós, vocês mulheres que estão assistindo, se vocês são responsáveis, sei lá, por um dia vocês vão ter que trazer a palavra, ou vocês vão orar, ou vocês têm alguma coisa que vocês chamam de espiritual que tem que ser feito naquele dia. Normalmente o dia é assim: nervoso, diarreia e outras coisas mais, né? Às vezes é porque é o em público, eu entendo essa parte. Agora, olha só, o que que eu acho que isso não é para desvalidar o nosso tempo com Deus. Não me entendam, eu exagero em algumas coisas para quebrar esse molde que às vezes a gente está vivendo uma vida inteira e não tem o resultado em Deus como deveria, porque são algumas mentiras e limites. Mas agora era... Bom, aqui eu estou uma hora antes de vocês. O Benjamin tem me pedido muito que ele queria olhar um filme, né? Então eu terminei o meu trabalho. Eu me programo para trabalhar até às 5. Então eu disse, sim, mano, vamos olhar, porque até às 7 eu tenho que estar pronta, que começa às 8, que para aí é 9. Então a gente olhou o filme, fiz pizza, fizemos um monte de coisa, né? Aí tinha que botar as crianças para dormir, aquela coisa de escovar dente, aquele negócio todo. O Marcelo está com eles lá agora. Eu não estava mexendo nisso aqui. Eu não estava... E não que eu não estou validando ou dando valor para isso aqui. Agora, a nossa vida é uma vida com Deus, sabe? No bom, no ruim. Mas olha só, a maioria de nós separa, né? Não, calma, hoje eu não estou dizendo que não deveria ser um dia de mais consagração, não tô desvalidando nada disso. Eu só estou dizendo, é demais sempre assim. Não, hoje eu tenho que me consagrar. Hoje eu não vou poder brigar com ninguém, porque eu preciso estar bem de noite, porque eu vou ter uma coisa importante para fazer de Deus. Olha só, tá? E aí, na verdade, o nosso dia a dia, porque eu vou pecar, ou eu vou me alterar, ou como tu falou, alguma coisa vem contra nós, a gente vai resolver aquilo. E aí deu, pronto, porque isso é o serviço de Deus, né? É eu viver com os meus filhos, é eu viver no meu trabalho, é eu viver no trânsito, tudo isso é Deus, Uhum. né? Sabe que eu acho que essa separação que a gente faz, que torna, sabe, a vida com Deus, a nossa vida cristã pesada, um fardo, sabe? Essa separação que muitas vezes a gente faz, esse peso, sabe? E aí entra aquilo que a gente comentou lá no começo de Davi, como Davi era, sabe? O considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele era totalmente transparente, ele errava, E não ele porque ele não cometia pecava, Neuza. erros, ele verdade, ele cometia erros, ele pecava, mas ele se voltava para Deus, ele reconhecia a dependência, ele reconhecia quando ele precisava de Deus e ele sabia que ele podia voltar. Então, Jesus ele nos deu livre acesso à sala do trono. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filho e o véu se rasgou. Então, nós podemos nos adentrar à sala do trono a todo momento. Então, nós podemos nos reconciliar com Deus, nos arrepender, pedir perdão se a gente acha que
que aquilo ali está impedindo, sabe? Que o nosso pecado nos separa de Deus. Jesus, ele já nos uniu de novo. Então, ao nós reconhecermos e nos voltarmos para ele, permitir que nós venhamos a ter um coração como o de Davi, e isso se torna mais leve. A nossa vida, o nosso dia a dia se torna mais leve, sabe? A gente sabe que a gente comete erros, a gente tem falhas, mas a gente pode voltar para Deus. Ele está sempre ali, sabe? Mas, como a Jaque disse, muitas vezes essas coisas nos traz peso, traz culpa, vergonha, e nós vamos nos afastando, vamos nos escondendo, e vai se tornando pesado, vai se tornando difícil. Aí, de repente, a gente já acha assim, nossa, é impossível servir a Deus, é impossível obedecer, é impossível fazer as coisas certas, eu não consigo. E vai cada vez se afastando mais. Quando não é, é simples. A vida com Deus é simples, o evangelho é simples. Mas a gente tem que saber que a gente pode errar e pode voltar para Deus, sabe? Não tem essa separação, como a Jaque disse, da vida cristã da nossa vida normal, nosso serviço, a nossa família, o nosso dia a dia. Nós estamos sempre ali ligados. O Espírito Santo, ele mora em nós, sabe? Nós somos templo dele. Ele está todos os dias, todos os momentos com nós, sabe? Ilza, verdade. Tu falou uma chave tão grande. Talvez as mulheres que estão assistindo, elas estão vivendo essa vida, sabe? Que nós já experimentamos e que em alguns momentos a gente volta para ela. A vida pesada. A vida onde a gente separa, né? Pensa comigo, quase que parece quando, sabe quando tu tem aquela pessoa que nem eu falei, aquela pessoa que tu tem que agradar, aquela pessoa que tu tem que cuidar, se tu não cumpriu tudo, então tu vai visitar aquela pessoa. Pá, como é que tu te sente? Tu tá louca por sair dali, né? Porque é só o que a pessoa quer. Então a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus, o que falta. E para aqueles que estão olhando esse nosso estudo e dizendo assim, meu Deus, que absurdo, essa aí é a graça barata que elas estão vendendo, na verdade, qual é o resultado dessa vida pesada? Se essa vida pesada está me fazendo ir para Deus, não ir para Deus desesperado, né? Eu estou dizendo ir para Deus no sentido de Ele é a fonte. Ele é a fonte. Eu não sei. Para mim, só uma coisa resolveu. Quando eu comecei a descobrir quem eu sou em Deus, que eu sou a filha dele, que ele se importa mais com os detalhes da minha vida do que simplesmente... Deixa eu só te abrir um parênteses, assim. Sabe que eu ia na igreja quando nova, assim, e eu tinha muita vergonha de orar, né? E eu, tipo, meu relacionamento com Deus, assim, não era no secreto, era só na igreja, né? Final de semana, adolescentes, jovens, e achava que estava tudo certo. E aí teve um outro momento da minha adolescência que eu escutei numa pregação que quem tem vergonha de orar, fecha os olhos, ora em silêncio, imagina uma caixa na sua cabeça, ou dentro de uma casa fechada, dentro do seu quarto, já que por anos eu fechava os olhos e eu imaginava uma caixa na minha cabeça, fechada, e ali eu conseguia encontrar Deus. Muito tempo eu fiz isso, Jaque. Mas tu encontrava Deus ali naquela caixinha? Como? Tu encontrava Deus ali naquela caixinha? Era o meu momento mais precioso. E eu tinha que pensar que eu estava com essa caixa na cabeça, porque eu tinha muita vergonha de me expor. Eu era uma menina, assim, que gostava de ficar escondida, que não gostava muito, assim, do povo, né, retraída, por momentos, assim, de coisas minhas, né, de processos, que agora, graças a Deus, não mais. Mas esse momento eu tive que fazer isso. E depois que eu tive esse momento, esse entendimento com Deus, eu consegui entrar no meu quarto e orar no meu quarto sem pensar que eu estava dentro dessa casa. Nossa. Pequenas coisas que demonstram exatamente onde nós estamos, né? Uma das coisas que às vezes tu pode fazer, talvez tu tá vendo essa live agora e tu tá dando glória a Deus e amém, ou tu tá apavorada, ou tu tá dizendo, meu Deus, o que é a minha vida com Deus? Será que qual é essa linguagem que essas gurias estão falando?
uma das coisas que me ajudou bastante a ter assim uma realidade, né, da onde eu estava, até acho que comentei com vocês na mentoria, mas eu fechei os meus olhos, eu visualizei o trono de Deus e Deus no trono, e aí eles pediram para a gente ver onde é que tu tá. Deus está lá, onde tu te encontra. Né, como se tu pudesse ver, até se alguém quer fazer isso, esse é um bom exercício. E eu estava atrás de um pilar. Sabe aqueles pilar grande? Eu já imaginei, né, aqueles lugares grandes, assim, ostentando, né, assim, aquelas coisas grandes, aquelas pilares de mármore, aquelas coisas que a gente imagina. E eu estava atrás de um que era tão grande que não dava nem para me ver. E ali foi um teste, uma realidade onde eu pensei, uau, eu tô aqui, sabe, eu tô aqui escondida, eu não consigo chegar diante dele. Loucura, hein? Eu tô botando aqui um mudo pro outro. Acho que eu não consigo botar mudo. Mas que nem esse meu momento, assim, foi muito bom. Foi um autoconhecimento interior de mim mesma também, sabe? Foi muito para trabalhar o meu interior, para mim poder me soltar, para mim poder falar. E eu lembro que depois eu fui morar em outra residência, eu e meu filho, e final de semana ele ia pro pai e eu ficava sozinha. Aí um dia eu disse assim, poxa vida, mas que triste ficar sozinha, né? Eu chorava, 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 chorava. Aí eu comecei a fazer diferente. Aí eu me levantava cedo, final de semana, botava louvor, e ali eu limpava a minha casa, chorava ali desacorçoadamente. E às vezes eu dormia o dia todo, e de noite eu limpava a casa com louvor. E um dia eu descobri Gabriela Rocha, né? Meu Deus! Aí eu comprei o CD, menina, botava aquilo todo final de semana. E era na minha sala, era no meu quarto, era no banheiro, e ali eu ficava. Momentos assim jamais explicados, sabe? Únicos assim de conhecimento da palavra, de romper, olha, de tudo assim que tu possa imaginar. Às vezes eu não tinha o que comer em casa, eu supria nas minhas árvores ao redor do meu pátio, né? Então é essa intimidade que a gente tem que ter, é esse respirar que a gente tem que ter, né? A gente tem que sentir ele. A gente pode Que a gente ser pode, né? Que a gente A gente pode, né, Paty? a gente pode. Ah, é tão bom saber que a gente pode, né? É tão bom, assim. Às vezes ele é tão palpável, às vezes ele é tão cheiroso, né? Às vezes tinha, daqui a pouco ele vem, né? É tão gostoso a gente sentir aquele amor, aquela brisa dele, assim, que consome a gente, assim, e abraça a gente de uma forma inexplicável, mas totalmente palpável, sabe? Então, depois que tu descobre, depois que tu entra, depois que tu começa a ter esses momentos, tu não volta mais atrás. Não. Tu não sai mais da essência, sabe? E eu acho tão lindo a essência de Deus, assim, que não é aquele momento, assim, escandaloso, é aquele momento quietinho, falando baixinho, botando louvorzinho, sabe? E começando devagarinho, devagarinho. Eu tinha momentos que eu queria só loucura. Lembra no início da mentoria? Eu tava sempre assim, querendo, querendo, querendo. E não é, sabe? Quanto mais quietinho, quanto mais abraçadinho, quanto mais pertinho, mais gostosinho é. Ai, é lindo. Gurias, está chegando na nossa hora de dizer tchau para esse primeiro. Não! E, na verdade, eu acho que aconteceu o seguinte. Quando eu coloquei aqui no Face, bloqueou todas as meninas para entrar. Não deu mais para elas entrarem. Então, gurias, a Gé, a Carol, quem mais que não entrou? Amanda. A quem mais? Só essas, né? Desculpa, gurias, que isso aconteceu. Estamos aprendendo para fazer esse Zoom live,
Mas acho que foi bênção, hein? Quem quer orar para terminar e nos abençoar? Ilza? Sem caixa na cabeça, Paty. Quer que eu ore, Paty? Então eu oro. Pai, obrigada por esse momento, obrigada por esse estudo, por tudo aquilo que tu tens trazido às nossas vidas, por todo o esclarecimento, toda a clareza, Pai, do teu sacrifício, do teu amor por nós, por tudo aquilo que tu já conquistou por nós lá na cruz, Pai, por quem nós somos hoje por causa do teu sacrifício, Pai. Nós somos teus filhos, nós temos livre acesso à sala do trono, Pai, e nós somos gratos a ti, Pai, pela maneira maravilhosa em que o teu Espírito Santo ministra as nossas vidas, pela maneira maravilhosa em que o teu Espírito Santo fala ao nosso coração, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando e tocando o coração de todas essas mulheres que hoje estão assistindo, Pai. Nós sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. E nós te louvamos por isso, e que toda a honra, toda a glória venha ser dada tão somente ao teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, Pai. Nós somos gratas a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gurias. Obrigada a vocês que estão aqui no grupo. Sejam abençoadas. Semana que vem, terça-feira, 9 da noite, continuamos a partir do versículo 12.